Texto de hoje, no livro de Coríntios, ou na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo nos fala algo extremamente importante ali. E uma das declarações do apóstolo Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 4, ele diz: Eu não fiz saber outra coisa a não ser o Cristo e este crucificado. E ele continua dizendo lá: eu não fiz isto em ostentação de palavras humanas, mas eu fiz isto mediante a demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não esteja apoiada na sabedoria dos homens, mas sim na sabedoria de Deus. Agora observe que a pregação de Paulo, que não foi em ostentação de palavras, a pregação de Paulo, que foi na demonstração do Espírito e poder, tinha um centro de gravidade que era a cruz. Na cruz nós temos o quê? A obra consumada. Na cruz nós temos o fundamento da nossa relação com Deus. Na cruz nós temos a razão do cristianismo. Se você tira a cruz do cristianismo, você tira o centro de gravidade, a fundamentação do cristianismo. Ok, queridos? Bem, o que nós devemos entender é que, lá na cruz, onde nós temos essa obra consumada, o que aconteceu lá? O sangue foi vertido. Vamos para o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 21. Abra sua Bíblia comigo aí. 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Para um pouquinho aí. Volta lá. Quando Pedro fala sobre um legado, ele está falando agora aqui da tradição judaica. Ele está dizendo: olha, os vossos pais ensinaram algo que os trouxe até aqui. Mas daqui em diante, esse legado não vai servir mais para levarem vocês ao propósito de Deus. Por quê? No legado dos pais, nós tínhamos os símbolos das coisas que iriam acontecer. Por isso que o sacrifício de animais, como touros, bodes, pombas, eram feitas no Velho Testamento, mostrando que sem derramamento de sangue, o livro de Hebreus fala sobre isso, não haveria o quê? Remissão de pecado. Agora, tudo isto apontava para a cruz de Cristo. Tudo isso apontava para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. No momento então que Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço por nós. O preço do sangue de touro não se compara. O preço de sangue de bodes não chega nem aos pés. O preço da prata e do ouro não pode valorizar o sangue derramado na cruz. Então Pedro fala: olha, isso agora caducou. Pedro diz: isso agora ficou para trás. De agora em diante, nós temos que ser guiados pelo sangue derramado na cruz. Então ele vai falando adiante. Mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 21 diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então você observa agora que na teologia de Pedro, a cruz novamente é o centro de gravidade. Na teologia de Pedro, o fundamento da fé é a cruz. Para Paulo foi assim, para Pedro é a mesma coisa. Então nossa fé em Deus baseia-se aonde? Na obra da cruz. Por quê? Simples. Porque na obra da cruz nós temos o consumo de tudo aquilo que era para ser feito, ou seja, a obra consumada. Ali na cruz o preço já foi pago. Ali na cruz nós já fomos resgatados. Ali na cruz nós fomos comprados por bom preço. Ali na cruz nós fomos redimidos. Ali na cruz a maldição foi arrancada. Ali na cruz houve reconciliação. Ali na cruz houve tudo o que era necessário para que eu e você tenhamos um relacionamento profundo com Deus. O contrário é verdade. Quanto menos eu entendo a cruz,
Quanto menos eu entendo a obra consumada, quanto menos eu entendo a cruz, onde nós temos a obra consumada, menos eu vou entender o meu relacionamento com Deus. Quando a gente fala sobre o sangue derramado, ele está sempre conectado aos pecados. Então você tem que entender, por que que Cristo foi para a cruz? Diga comigo, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus na sua onisciência sabia que o homem iria pecar. Mesmo assim, ele fez o homem. E ele já havia providenciado, desde a fundação do mundo, o Cordeiro Pascal, ou seja, o substituto para a redenção da humanidade. Toda vez que você olhar o sangue, você vai ver remissão de pecados. Toda vez que você olhar o sangue, você vai observar que, em primeiro lugar, o sangue é derramado para o Pai. Ou seja, nós tínhamos uma dívida com o Pai. Nós fomos culpados diante do Pai. Nós não tínhamos como pagar. O ouro não era suficiente, a prata muito menos. O sangue de bode e o sangue de touros não poderia substituir o valor do nosso crime e da nossa dívida com Deus. No entanto, Deus, na sua misericórdia e onisciência, antes da fundação do mundo, já havia proposto entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar lá na cruz. Então, todas as vezes que você olhar a cruz, no sentido de derramamento de sangue, o sangue está sendo posto diante de Deus para pagar a dívida que nós contraímos com o nosso pecado. Em outras palavras, não foram os romanos quem crucificou a Jesus Cristo. Quem crucificou a Jesus Cristo fomos nós. Enquanto for difícil você aceitar que foi cada um de nós quem crucificou Cristo, isso mostra a nossa falta de entendimento do quanto nós éramos pecadores diante de Deus. Por causa da dívida. Então, olhando a obra consumada na cruz, no sentido do sangue derramado, ele está ali para cobrir as multidões de pecados. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Toda vez que você se relaciona com o Pai, onde Pedro fala a respeito que a nossa fé está fundamentada, onde Paulo fala de que ele não procurou ensinar outra coisa para que a fé não estivesse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus, você tem que pensar, Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, como que você vê o sangue? Você vai ter a resposta à sua fé. O sangue, para mim, o Pai vai dizer, é suficiente para que a ira seja aplacada. O sangue é suficiente para que haja remissão dos pecados. O sangue é suficiente para que você volte a ter um relacionamento comigo. Para você se relacionar bem com a obra consumada, lá na cruz, mediante o sangue derramado, você tem que perguntar para o Pai, como que ele vê o valor do sangue? Ele vai te dizer o que eu estou pregando em nome dele, dizendo, o sangue que eu tenho diante de mim, do meu filho, o Cordeiro imaculado sem defeito, é mais valioso do que a prata, é mais valioso do que o ouro, é mais valioso do que o sangue de bodes e o sangue de touro. O sangue do meu filho é o sangue da redenção. Aleluia! Aí eu me pergunto, e gostaria que vocês fizessem a mesma pergunta, se o Pai está em paz com o sangue derramado, por que que nós não entremos no mesmo ambiente de paz, ao olhar do sangue derramado para o Pai, por nós? E é aí que você tem que aplicar a tua fé. Se o Pai está de bem com o sangue derramado, por que que você está debaixo de culpa? Se o sangue derramado é o sangue da nossa redenção, por que que vivemos ainda como se fôssemos escravos? Se o sangue derramado é suficiente para que não haja mais condenação, por que que estamos debaixo de condenação? Por isso que Paulo e Pedro falam a mesma coisa, para que a nossa fé não se apoiasse em outra coisa, senão na verdade, senão no fundamento correto.
nesse sentido, a obra consumada, ela se torna um estabelecimento. Nesse sentido, a obra consumada, ela, como diz as Escrituras, ela é o sangue da nova aliança, da aliança eterna que Deus tem conosco. Não há sombra de variação. O sangue não acorda menos poderoso. E depois, com as nossas obras de justiça, o sangue fica mais poderoso. O sangue de Jesus não cai na bolsa de valores, irmãos, e sobe no outro dia. O sangue de Jesus, o sangue eterno, está posto diante do Pai como preço da nossa redenção. Aleluia. Isso deveria ser suficiente. Então, todas as vezes que você vir sangue nas Escrituras, tente imaginar a remissão dos pecados. Bem, agora na cruz, nós temos a crucificação, por meio da qual nós também temos o quê? A remissão dos pecados. Temos o quê? A própria crucificação. O que significa a crucificação? Aquele é um outro aspecto da obra consumada. Abra comigo lá o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 6, vai falar agora uma outra questão que não diz respeito mais tanto ao Pai, mas com respeito a mim e a você, na relação com a obra consumada. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aí agora a responsabilidade da cruz não é mais do Pai, é uma responsabilidade nossa. Porque no momento em que você está numa relação com Deus sem condenação, no momento que você está numa relação com Deus de perfeita paz, onde o sangue estabelece essa relação, você agora tem que traduzir isso para a prática. A cruz, no sentido de crucificação, ela está falando agora não mais sobre os erros que nós cometemos, que vem desde Adão, mas fala naquilo que nós nos tornamos por causa dos nossos pecados, pecadores. Então, no sangue, nós temos a remissão dos nossos pecados, mas na crucificação, nós temos o nosso velho homem sem exercício mais sobre as nossas vidas. Porque no momento em que você é perdoado dos seus pecados, não significa automaticamente que você para com os seus maus hábitos. Alguém já percebeu aqui que você peca e depois é perdoado e volta a pecar de novo e depois peca e depois volta a perdoar? Quem já passou por esse ciclo aqui umas 10 vezes na vida, pelo menos levanta a mão aí. Se você não levantar a mão, é sinal que você já está passando pelo ciclo dos mentirosos, ok? Vamos lá? Então, glória, quem já passou por esse ciclo? Peca e perdoa e peca e levanta a mão aí, vamos lá. Estou de olho em você, aleluia. Glória a Deus. Se você não levantar a mão, eu vou te candidatar para a quarta pessoa da Trindade. Vamos lá. Todos nós. E eu não sei você, mas eu fico com vergonha de Deus. Alguém já ficou com vergonha de Deus? Fala assim, Deus, estou eu aqui de novo. As risadinhas começaram a ficar mais engraçadas agora, né? Outra vez, para falar da mesma coisa. Ou seja, daquilo que eu sei que não deveria, mas eu fiz. Deus. Quem já fez essa oração? Vamos lá, vamos ver se só eu que sou aqui. Vamos lá, não. Todo mundo, não é verdade? Dá uma vergonha, irmãos. Esses dias eu estava conversando com os irmãos lá no seminário, e eu falei para eles, queridos, o meu problema é pecar, lógico que é pecar, eu não gosto de pecar. Alguém gosta de pecar aqui? Eu não gosto. Pecado para mim não é prazeroso. Por que que não é prazeroso? Porque depois que eu peco, eu olho para aquela desgrama que eu fiz, eu fico olhando assim, eu poderia não ter feito. Me dá mais raiva ainda. Alguém passou por isso aqui ou não? Eu não precisava ter falado aquilo, eu falei. Eu não precisava ter feito aquilo, eu fiz. Eu não precisava, eu tinha total capacidade de dizer não. Eu fico com mais raiva depois do que antes. Alguém está entendendo aqui ou não? Só eu que sou meio maluco assim. É impressionante para mim. Por quê? Porque na minha concepção,
eu entendo o que significa velho e novo homem. Na minha concepção, eu sei o que significa o verdadeiro cristianismo. Para mim, o verdadeiro cristianismo, ele não se fundamenta num estilo de vida, mas sim numa novidade de vida. Ou seja, eu era um pecador miserável. Agora eu nasci de novo, eu nasço como santificado. E se você olhar nas Escrituras, todas as vezes que a Bíblia fala sobre o pecado, ela fala no passado. Outrora, quando éramos pecadores, não é a pregação em si, não vou enfatizar tanto. Quando outrora éramos pecadores, ninguém morreria por um, senão Deus morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. E assim vai. Sempre no passado. Então eu sei que hoje, cristianismo para mim, vindo dessa reconciliação mediante o sangue, não me dá um novo estilo de vida, mas me dá uma nova realidade de vida. Ou seja, eu estou em Cristo Jesus e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu sou um novo homem, eu tenho uma nova natureza, eu tenho uma nova identidade, eu sou uma nova criatura para viver o novo. E quando eu volto para o que é velho, eu falo, uau, não deveria ter feito isso. Porque eu não sou mais escravo do pecado. Como o texto fala. Não sou mais escravo do pecado. Eu não preciso mais servir ao pecado. E aí como é que eu faço isso? Entende bem? Crucificação nesse sentido, prático, que cabe a mim e a você, ele é fruto do quê? De educação cristã. Repita comigo, educação cristã. Eu só ouvi uns dois, diga educação cristã. Então vamos nos educar aqui. Primeiro, quem aqui é educado em relação ao valor do sangue? Quem aqui tem certeza que o sangue é suficiente para nos perdoar de todos os pecados? Dê um glória a Deus. Ah, só uns dois aqui, vamos lá. Quem crê que o sangue de Cristo nos redimiu de todos os pecados? Diga amém. Quem crê que essa redenção nos tirou do mercado de venda e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Dê um glória a Deus aí. Quantos creem que mediante ao sangue nós somos aceitos diante do Pai? Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia, então isso já está feito. Isso não pode ser tirado do cenário. É um fundamento da fé. Aleluia, estamos educados nisso. Agora, tomar a sua cruz e seguir é educação. Você tem que ser educado. Por que Deus só pede para nós a questão da educação depois do novo nascimento? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa. Adulterar, para um adúltero, ele simplesmente vai dar o fruto segundo a sua natureza. E você não pode pedir para um adúltero parar de adulterar, exceto se ele nascer de novo. Senão ele nunca vai conseguir. Você não pode parar para um mentiroso, deixar de mentir, porque é o fruto da sua própria natureza, ele é mentiroso. Mas no momento que ele nasce de novo, ele agora não precisa mais mentir. Porque ele não é mais filho do diabo, que é o pai da mentira. Ele é filho de Deus. Alguém está comigo aqui ou não? Então, enquanto o sangue não é aplicado, ou seja, a redenção não é aplicada, a nova natureza ela não passa a existir, você não pode exigir educação. Porque Deus não vai educar filho que não é dele. Deus só vai educar os filhos que são dele. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Todos os filhos a quem Deus recebe, ele disciplina. A disciplina não é bater, dar chicotada, dar bronca, não. A disciplina é estabelecer o padrão perdido. O que falta para nós é uma educação. Então, qual é a educação que você tem que entender? Olha só. E não sirvamos mais ao pecado como escravos. E não sirvamos mais ao pecado como escravos. O pecado nesse sentido que eu falei que eu faço e você faz, deveria ser um acidente. Você tem que olhar para o pecado e dizer assim, eu sei que eu não precisava ter feito isto. Eu sei que se eu tivesse vigiado, eu não teria feito isso. Eu sei que eu caí por livre e espontânea vontade. Não porque eu sou obrigado a fazer isso, eu não sirvo mais ao pecado como escravo. Diferente do passado. Antes que o sangue fosse aplicado, você vivia debaixo de uma velha natureza.
Mas a partir do momento que você tem uma nova natureza, você não é mais escravo do pecado. Crucificação, ela parte do sentido de eu entender a obra de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, em Cristo. Eu levo a cruz de Cristo. É o que Ele fez por mim na cruz. Esse é o sentido da palavra crucificado. A questão é que muitas vezes nós temos uma educação errada sobre isso. Nós olhamos para o pecado e ainda estamos lá como escravos. Se você ler em casa, eu não vou ler aqui, o capítulo 6 inteirinho de Romanos, ele vai falar sobre isso. Pois bem, agora vamos pecar mais para que a graça seja abundante? Não, de forma nenhuma. E ele começa a mostrar ali que você não precisa mais andar em pecado, você não precisa mais andar em pecado, você não precisa mais andar em pecado. Ele fala, agora você morreu para a lei, e se a lei está morta, não existe mais pecado. E ele faz então a pergunta retórica no final do capítulo 7, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer acabo fazendo. É uma pergunta retórica, ou seja, a resposta está logo ali. Ele diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Visto que era impossível a lei, se tornou possível a graça. Aleluia! É o que Pedro falou. Antigamente, o que você recebeu dos vossos pais não tinha poder de operar o que você recebeu em Cristo Jesus. Agora, em Cristo Jesus, a lei do pecado morreu. A lei da morte morreu. Não há mais condenação para você andar aonde? Na novidade de vida. Essa é a educação que você tem que fazer. Então, quando você olha para um pecado que recorrentemente você pratica, e você olha para aquele pecado como se você fosse escravo dele, você tem que fazer no mínimo 2 ou melhor, 3 perguntas. A primeira, eu tenho consciência do sangue derramado. Eu entendo o valor desse sangue por mim, que mediante a ele eu fui reconciliado com Deus, eu fui feito filho de Deus, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, eu realmente recebi uma nova natureza, eu tenho esse entendimento. Segunda pergunta você tem que fazer, eu de fato nasci de novo? Porque o papel do adúltero é adulterar. Então, se ele continua adulterando, é porque ele não nasceu de novo. O papel do mentiroso é mentir. Se ele continua mentindo, é porque ele não nasceu de novo. E a terceira pergunta que você tem que fazer é, eu fui educado? Eu sei que eu posso ser livre disso? Eu sei que eu posso andar em vitória sobre isso? No mínimo essas 3 perguntas. Porque cruz, nesse sentido, é uma educação. Que você se educa no entendimento do que foi feito por você na cruz do Calvário. Tomar cruz não é nada do que as pessoas pregam por aí, dizendo, não, você tem que tomar a tua cruz do sofrimento. Não, isso é besteira, irmãos. Isso é abobrinha, misturado com berinjela. Não tem nada que ver com a doutrina. É tomar a cruz de Cristo. É tomar o que foi feito por você. É você se apropriar do que foi feito. Você quer ver um texto interessante no que diz respeito a isso? Abra comigo lá a sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Vamos lá, quem está aqui comigo, diga amém. Isso é trabalhar numa obra consumada. Isso é você entender o que foi feito na cruz do Calvário. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser aonde? Eu não ouvi, igreja, a não ser aonde? Quem se gloria na cruz de Cristo, diga amém. Por que eu me glorio? Porque lá o Pai foi satisfeito, lá a dívida foi paga, lá eu não tenho mais condenação, lá eu fui reconciliado, lá eu tenho os meus pecados perdoados, mediante essa cruz. Eu não sou fundamentado na minha própria sabedoria, mas na sabedoria de Deus, aleluia. Eu me glorio lá. Agora o texto continua dizendo, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim.
O que esse texto está dizendo? Na cruz, quando eu olho a minha vida a partir da cruz, o mundo não tem nada para me oferecer, porque tudo o que eu preciso já me foi oferecido na cruz. Eu acho interessante quando alguns cristãos procuram a sua alegria na secularização da fé. Eu acho um absurdo para mim. É um desprezo à cruz de Cristo. O mundo não tem nada a me oferecer que eu não tenha em abundância na cruz de Cristo. Então, quando eu preciso de algo que o mundo oferece para ter prazer na vida, eu chamo isso de secularização da fé. Eu começo a desprezar o que foi feito por mim. O mundo está crucificado para mim. Nada, absolutamente nada, ele tem para me oferecer. Pastor, você não joga bola? Jogo. Isso não é mundo? Não, isso é diversão. Pastor, você não vai na praia? Vou. Não uso fio dental, mas vou. Aliás, ia ser uma tribulação eu de fio dental na praia. Espantar todo mundo de lá. Ok. Praia não é mundo? Não. É lazer, é diversão. O que é mundo? É o sistema diabólico. É um sistema por onde Satanás opera. É um sistema onde as trevas ganham força. É um sistema onde você quebra o padrão de submissão à autoridade divina. Não há padrão neste mundo de rebelião contra Deus que me agrada. Não há um padrão satânico neste mundo que consegue trazer a minha atenção. Não há um padrão diabólico que possa dizer, Marcelo, eu quero você. Diante de mim eu digo, não, você está crucificado para mim. Estou dizendo, não há valor lá. Por quê? A gente sempre investe tempo, dinheiro, naquilo que a gente valoriza, meu irmão. Se aquilo que você está olhando não tem valor, você não vai ser atraído por ele. Essa questão, o sistema mundo. O sistema mundo. Estava brincando com os irmãos lá no seminário. Estou vendo ali a bolsa da Louis Vuitton. Posso brincar com a bolsa da Louis Vuitton? Posso ou não posso? Aleluia. Vamos lá. Não, poderia não brincar, ué. Aí vamos supor, quem é que gosta da bolsa da Louis Vuitton aqui? Diga amém. Só voz feminina. Ok. Louis Vuitton, Gucci. Você pode usar a marca, a famosa cara que você quiser aí. Você quer, você deseja. Só que você não ganha suficiente. Então você não pode, porque você não ganha suficiente. Aí você vai lá e ora, fica orando. Oh Deus, toca na bolsa, na vida da Miriam, para ela me dar uma bolsa daquela para mim. Ela já usou tanto aquela bolsa, agora eu também poderia usar, é minha vez. Mas você acha que Deus vai tocar no coração da Miriam? Vai, você vai morrer seco aí, esperando isso. Ok, ela não te deu. Aí sabe o que você faz? Vai lá e compra a falsa. O que você está dizendo? Eu vou atrás do que eu quero a qualquer custo. Não há lei, não há padrão que me pare. Muito mais do que falsificação de uma bolsa do Louis Vuitton. Você está mostrando teu coração. Nada te para, meu irmão. Nada te para. Eu estou vendo alguns irmãos muito tristes aqui. Eu acho que eu tive uma revelação. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? E é a mesma coisa para os homens. Tem alguns homens aqui, software. Uau, eu quero aquele software. Aí você ora e ora, você não tem dinheiro para comprar o software. Aí então, você fica pedindo para o irmão compartilhar o tal da senha lá, o password do software, não compartilha. Você vai lá e compra o xililim.
O que você está dizendo? Eu vou querer o que eu quero e nada pode me parar. Você está engrossando a fileira do sistema mundano, irmão. Se Deus não te deu, se amigo nenhum te deu, será que você não poderia se resignar e ficar sem? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Alguém está comigo aqui ou não? Então, por exemplo, a Bíblia nos ensina, por exemplo, imposto tem que pagar. Você tem que pagar imposto. Pastor, como que é? Você tem que pagar imposto, criatura. Não me olha com esses olhos assim. Você tem, é o seu dever. Você está na cidade de Filadélfia. E nós temos aqui o presídio mais moderno, que já foi o mais moderno do mundo, onde Al Capone foi preso. Ele foi preso, não foi por causa da máfia que ele desenvolveu, mas porque ele não pagou imposto. Pastor, se você soubesse da minha situação, você não pagava imposto. Não, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não paga imposto, você está engrossando um sistema diabólico. Você está retendo dinheiro que não é teu. Olha, está até caindo as coisas aí. Deus está falando. Tudo que é abalável, está começando a abalar aqui. É um sistema. É um sistema corrompido. É um sistema do mundo. Por que você vai entrar por ele? Você precisa entrar por ele. Olha para o seu irmão fazer, precisa entrar por ele. Você precisa, quem precisa entrar por ele? Você não precisa, irmão. Você não precisa. Ah, pastor, você não sabe do meu status. Qualquer status não tem nada a ver com taxa, tá ok, irmãos? Para um bom entendido aqui, meia palavra basta. Ouça com atenção. Ouça com atenção. Existem padrões seculares, mundanos, que você tem que se educar. É uma questão de educação. Simplesmente educação cristã. Imposto a quem? Imposto. Você não mora nessa nação? Quem mora nessa nação aqui? Diga amém. O amém foi fraco. Acho que você mora na China. Lá é pior, irmão. Lá é pior. Escute bem. Pague o seu imposto. Por que eu estou pegando justo o imposto? Porque eu sei que pega. Deu uma murchada na igreja, não é verdade? Isso é crucificação. Isso é crucificação. Quando você faz o que tem que ser feito para não engrossar as fileiras de Satanás. Eu não vou engrossar as fileiras do inferno. Eu estou crucificado com Cristo. Eu não vou participar desse sistema. Eu estou crucificado com Cristo. O lucro pode ser maior, não me interessa. Eu estou crucificado com Cristo. Mas vai me sobrar mais dinheiro, não me interessa. Eu estou crucificado com Cristo. Eu não entro por ali, isso é educação. Agora, quando você olha isso de uma forma que você vai se auto-enganando, nem o mundo está crucificado, e nem você está crucificado para o mundo. Alguém está comigo aqui ou não? Isso é uma coisa muito séria, queridos. Eu não poderia pedir isso de ninguém, a não ser os novos nascidos. Quem nasceu de novo. Então, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. E como é que eu chego nesse universo? Quando eu olho para a minha vida em Deus e falo, uau, pega agora a questão de imposto e põe toda a sua vida nesse prisma. Põe toda a sua vida nessa ótica. O que eu estou fazendo que está dentro de um sistema satânico e eu não preciso estar mais lá? Porque eu fui liberto, eu fui transportado do império das trevas. Pare para pensar, eu fui colocado agora num padrão celestial. Eu estou valorizando o sangue derramado na cruz do Calvário. Eu estou valorizando o preço da redenção que me foi feita. E é neste momento, queridos, neste momento, que você vai entender uma coisa muito importante. Eu estou terminando aqui. João capítulo 7, versículo 37 a 39, diz uma coisa interessante. A Bíblia fala que Jesus começou a anunciar a respeito da obra do Espírito Santo. Estou aqui parafraseando, resumindo o texto. E a Bíblia fala que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado.
Porque Jesus Cristo não havia sido glorificado. Quantos querem ter uma vida no Espírito? Diga amém. Mais uma vez, quem quer ter uma vida no Espírito? Diga amém. Você só tem uma vida no Espírito quando Cristo é glorificado. O Espírito não trabalha onde Cristo não recebe glória. O Espírito não trabalha onde Jesus Cristo não recebe glória. Pela terceira vez vai ficar claro. Se você quer ter uma vida no Espírito, você precisa observar bem o que eu faço. A minha conduta é uma conduta de quem entende o sangue derramado. A minha conduta de quem entende o sangue derramado é que eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. E a minha conduta de vida glorifica Cristo. Se glorifica Cristo, o Espírito Santo trabalha. Se não glorifica Cristo, é só a força do homem, só a inteligência do homem. O Espírito Santo não está trabalhando ali. Porque a obra do Espírito Santo é cristocêntrica. Enquanto ele não for glorificado, ele não é derramado. Então nós temos aqui os 3 grandes fundamentos do cristianismo. Não só os 3, mas esses 3 importantes para você se educar. O valor do sangue, que foi derramado por nós, diante do Pai, mediante o qual nós somos aceitos. Então nossos pecados estão perdoados. Nós fomos livres, transportados do império das trevas mediante este sangue. Porque recebemos nessa reconciliação uma nova natureza. Então agora eu estou crucificado com Cristo, ou seja, o meu velho homem, os meus velhos hábitos não vão operar mais na minha vida. Tudo o que fazia parte de um sistema diabólico não opera mais na minha vida. Tudo o que faz parte das trevas não opera mais na minha vida. Tudo o que diz respeito à mentira não opera mais na minha vida. Tudo o que diz respeito ao inferno não opera mais na minha vida. Tudo o que diz respeito a Satanás não opera mais na minha vida, porque o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. No entanto, agora, a vida que tenho, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. É o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não sou eu mais quem vive, aleluia. Eu estou morto, mas também estou vivo, porque Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. A vida agora do cristianismo é uma vida do Espírito. E quando Cristo é glorificado, então o Espírito é derramado. Se Cristo é glorificado na minha ação, nas minhas atitudes, pode ter certeza que o Espírito Santo irá trabalhar em teu favor. Pode ter certeza que o Espírito Santo irá cooperar com aquela situação. Pode ter certeza que o Espírito Santo irá operar o poder, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também vai operar na sua vida. Aí a grande pergunta de trás para frente é: tudo que faço, faço porque entendo o valor derramado do sangue? Tudo que faço, faço porque estou com a minha vida crucificada e o mundo está crucificado para mim? Tudo que faço, de fato exprime glória e louvor para Jesus Cristo? Esse é o fundamento da obra consumada. Quando nós entendemos isso, quando isso de fato entra no nosso coração, o cristianismo começa a operar. O cristianismo começa a ter força em nós. Fora disso, irmãos, é só religião. Fora disso, é só sistema religioso. Que Deus nos conceda os olhos do nosso entendimento abertos. Que o Senhor nos dê espírito de revelação e sabedoria. Que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para entendermos o valor do sangue, o valor da cruz, o valor do sacrifício feito por qualquer um de nós aqui. Todos nós, ao entendermos a cruz, podemos resolver a nossa questão dos pecados. Pai, eu estou perdoado. Não tem condenação sobre você. Nenhuma condenação sobre você. Minha pregação não é lançar condenação sobre você. Porque o próprio Pai fala, não há nenhuma condenação sobre você. Mas também, essa liberdade gera responsabilidade. Viver como quem está crucificado. O mundo não tem nada para mim. Nada para mim. Porque o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo.
E a vida que agora vivo é uma vida no Espírito. Uma vida que não se inclina para a carne. Uma vida que não se inclina para as trevas. Uma vida que não se inclina para a mentira. Uma vida que não se inclina para o erro. Se acontecer, é um acidente, não é uma escravidão. Se acontecer, foi um deslize, não é o meu padrão de vida. Eu rapidamente retomo a minha vida e digo, uau, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Eu não sou o cachorro que volta ao vómito, e nem a porca lavada que volta a se revolver na lama, porque eu sou filho de Deus. Sou filho do Altíssimo. Irmãos, deixa essa verdade entrar no teu coração. Isso vai ser fundamento para a sua vida. Isso vai ser uma rocha sólida, onde os seus pés não vão resvalar. Isso vai ser uma firmeza para você caminhar firme e forte, como você nunca andou em toda a sua vida. Vai ser fácil para alguns aqui se educar? Não. Não. Mas não é impossível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para aquele que se rende ao propósito do eterno. Tudo é possível àquele que entende a obra da cruz. Eu gostaria que você ficasse em pé.